Então, nós fizemos aqui na Diocese, né, 2 envios. Hoje um dia mais propício para o clero vir, por isso que foi nesse horário, porque quando a gente coloca final de semana, coloca à noite, os padres têm missa, né? Então, hoje era um momento mais com o clero, com as religiosas, que eu não chamei de despedida. Claro que é despedida, mas que quis, sobretudo, dar essa visão de que é alguém que está sendo enviado. Eu vim para cá porque a igreja me chamou, me enviou, e agora a igreja me chama e me envia para uma outra missão. Então, e é um dia que nós celebramos na igreja, por ser dia do Sagrado Coração, nós celebramos o dia de oração pela santificação do clero. Então, é uma ocasião muito propícia para isso. Dom Antônio, o senhor falou em envio. Antes do último envio, o senhor ainda tem uma vasta agenda, né, para ser cumprida em várias paróquias da Diocese de Caicó. Né? Na própria Caicó também tem Carnaúba dos Dantas, enfim, até o último envio, bastantes atividades ainda para serem desenvolvidas. Sim, eu estou aqui na Diocese de Caicó até o dia 25. Dia 25 eu já me mudo para Petrolina, porque no dia 28 já tem um ato cívico lá com as autoridades, e o dia 29 é o início do meu pastoreio. Né? Agora, então até o dia 25 eu estou muitas atividades. Né? Aqueles avisos mesmo que eu dei, o Congresso dos Coroinhas, aqui em Jardim do Seridó, no próximo domingo. No outro final de semana, o Congresso Vicentino, em Acari. A celebração dos 40 anos das Irmãs Clarissas, também eu estou aqui presente. A inauguração da imagem Carnaúba dos Dantas. E as 2 últimas missas que eu celebro aqui no Seridó, no dia de São João. Dia de São João pela manhã em Cerro Corá, a missa solene, e à tarde em São João do Sabugi. São João do Sabugi, com a procissão e a missa, é a última missa minha aqui. Então nós temos eventos, eu tenho crismas ainda, inclusive Parelhas, tem crisma, então a agenda segue normal. Eu queria que o senhor falasse sobre esses 10 anos que o senhor teve à frente da Diocese de Caicó, que aqui o senhor, como veio do Rio de Janeiro e uma cultura diferente do Rio, aqui com o Seridó principalmente, que eu queria que o senhor falasse sobre essa cultura e o que o senhor leva de aprendizado aqui na região do Seridó. Olha, aquilo que eu disse hoje na homilia, né? Quando eu cheguei, uma das coisas que me chamou a atenção é essa religiosidade do povo do Seridó, que é uma religiosidade muito bonita. Claro que a gente não pode parar na religiosidade, mas ela é uma porta que se abre para a espiritualidade. Vejam, por exemplo, as festas de nossos padroeiros, as novenas, as procissões. E isso é uma riqueza que vocês têm, que precisa ser cultivada. E que é preciso ajudar a essas pessoas que têm essa religiosidade cada vez mais amadurecerem na fé para se tornarem uma espiritualidade, um caminho de vida. Então isso é a coisa que me chama a atenção. Outra coisa que eu disse que me impactou quando eu cheguei aqui foi a questão do alto índice de suicídios, que é uma coisa que me preocupa. Até hoje nós temos esses dados, já fizemos muito, mas eu acho que é uma luta que a gente não pode relaxar. É uma ferida que marca o nosso povo do Seridó. E também a questão hídrica. Né? Quando eu cheguei, estava começando toda a questão da barragem de Oiticica, que começou na vacância. O padre Ivanoff foi que assumiu tudo isso. E 10 anos depois eu estou saindo e a barragem ainda não está pronta. Queira Deus que estejamos perto do fim dessa história. Mas já vimos muitas coisas, já vimos a nova Barra de Santana. Depois, uma coisa que no finalzinho eu chamei a atenção, entre os desafios que nós temos pela frente, essa questão do impacto da energia eólica aqui na nossa região. Precisamos estar atentos, acompanhar isso, como diminuir esse impacto, porque nós já estamos numa região árida. Né? E tudo indica que isso ajuda a desertificação, isso vai ser um impacto muito grande na nossa região. Antônio, a gente, enquanto grava essa entrevista, estamos no Santuário do Sagrado Coração. O senhor espera também que, partindo do Seridó, deixe como legado a valorização desses santuários locais? Sim, e sobretudo assim, aqui temos vários lugares que nós chamamos de santuários. Aqui, Santuário do Rosário, em Caicó, Nossa Senhora de Fátima, tanto em Currais Novos quanto em Parelhas. Mas eu diria assim, para mim, os 2 grandes santuários mesmo que nós temos, porque uma coisa é ter o título, outra coisa é ser de fato. Os 2 santuários mesmos que têm como lugar de peregrinação acontecem Carnaúba dos Dantas e Florânia. Carnaúba está caminhando para o centenário, celebramos o ano passado 95 anos e o ano passado celebramos 75 anos em Florânia. Então é um desafio, nós precisamos cuidar bem daquilo. E, graças a Deus, os padres que ultimamente passaram por lá,
tiveram essa sensibilidade. A própria inauguração da imagem é expressão dessa preocupação de Padre Valdeci, levada adiante por Padre Rony. A gente vê todo o empenho de Padre Júnior lá em Florânia. Acho que são duas riquezas espirituais que nós temos aqui no Seridó. Para finalizar, o senhor tocou num ponto muito importante, com relação ao suicídio. Qual é o papel da igreja que o senhor vê como pastor diante de uma situação tão difícil como essa? É a falta do pessoal de Deus no coração? Não. O problema de suicídio não é problema de fé. Há fenômenos muito mais sérios, né? Possivelmente é alguém que está passando por ou tem uma estrutura frágil, ou está passando por um momento de fragilidade psíquica. E aí eu acho que a nossa missão é ser lugar que acolhe as pessoas. Primeiro, conscientizar todos nós, porque muitas vezes a gente não acredita. Uma pessoa, quando vai suicidar, na sua grande maioria, dá sinais. E a gente não acredita, acha que é besteira, que não sei o quê. Dizem, por exemplo, inclusive, o que é pior, é falta de fé. Como pode ser falta de fé? Tem pastores suicidando, tem padres suicidando. Não é problema de fé. Estamos com um problema de saúde sério, né? Eu acho que... E o Seridó carrega uma longa história. No Brasil, esse índice aumentou muito nos últimos anos, mas o Seridó já tem isso desde o passado. Olha quantas famílias que têm histórico disso. Acho que nós já caminhamos muito, né? Por exemplo, os grupos, né? O CVV, Grupo de Valorização da Vida, é muito importante. O Setembro Amarelo, ajudar a conscientizar. Né? Eu acho que é um itinerário que nós temos que fazer e não é missão somente da igreja. A igreja junto com as forças vivas da sociedade.